capítulo 26, versículo 69 a 74. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 26, versículo... Gilberto, se puder aumentar mais um pouco o retorno? 69. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denunciam. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno, poderoso, santo, excelso, Deus que é Criador, está entronizado no seu santo e poderoso trono. Em nome do teu Filho amado Jesus, Deus, eu te peço obrigado por tudo que o Senhor tem concedido a mim, a minha família, a todos e as suas famílias que estão aqui. Deus, obrigado pela tua palavra. Te peço perdão, Deus, pelos pecados que eu cometi, atos maus, falar mal, ouvir mal, pensar mal. Te peço perdão, Deus, pelos todos os pecados, que o Senhor me perdoe. Deus, ilumine a minha mente. Me usa, Deus, como um canal de transmissão da tua palavra. Hoje, Deus, 2021, 31 de outubro de 2021, completa hoje, Deus, exatamente 504 anos da Reforma Protestante. Deus, e quantas, Deus, igrejas hoje não estão falando da tua palavra como realmente ela é. Acredito, Deus, como muitos e muitos teólogos, que a situação hoje é pior do que a daquela época. Porque, Deus, naquela época era errado. Eles prometiam terra e queriam vender terra lá no céu. As indulgências era para salvar os entes queridos das pessoas que morreram, das pessoas que estavam no suposto purgatório que eles criaram. Hoje, Deus, a situação é pior. Eles vendem terras aqui. As pessoas que se auto-intitulam evangélicas hoje, elas dizem que o céu é bom, mas não querem morrer. Elas querem prosperar, elas querem status, elas querem reconhecimento. Na verdade, Deus, elas não têm o Senhor. Elas não conhecem o Senhor de forma alguma. Portanto, Deus, que eu não seja mais um inimigo da tua santa cruz. Me usa, Deus, como um canal de transmissão da tua palavra. Me faz entender a tua palavra como assim ela é. E aplica, Deus, as mesmas ao meu e aos corações de cada pessoa que aqui está e que um dia vai ouvir essa palavra ou me ouvir pregando. Para que assim, Deus, nós possamos crescermos na graça e no conhecimento e fazermos a vontade do Senhor. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo que Deus tem feito por nós. Irmãos, dando continuidade ao estudo do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, hoje iremos estudar a perícope que fala acerca de Pedro negando a Jesus. Os irmãos que estiveram aqui domingo acompanharam que nós estudamos a perícope onde Jesus, ele já sendo capturado ali pelos soldados que foram até o jardim do Getsêmani, Jesus, ele foi levado até a casa de Anás e depois de interrogado, ele foi levado até a casa de Caifás.
E ali Jesus, ele sendo interrogado pelos homens ali, ele injustamente sendo agredido, apanhou. As pessoas, os soldados que ali estavam com Jesus diziam, cobriram o rosto dele, de acordo com o que o apóstolo São Pedro, de acordo com o que o apóstolo Marcos, ele registra. Eles cobriram o rosto de Jesus e disseram, profetiza, diz quem está te batendo. E Jesus ali quieto, calado, simplesmente focado naquilo que ele veio fazer por nós. E, irmãos, Jesus, ele depois fala, ou ele diz ali ao sumo sacerdote e às pessoas que estavam ali na ocasião, que ele era o Filho de Deus, e que todos um dia veriam ele vindo nas nuvens do céu em poder e grande glória. Jesus deixa isso bem claro. Irmãos, e o versículo 69, ele nos diz isso, ou está escrito assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Uma coisa que me chamou bastante atenção, e se os irmãos, ao estudarem esse texto, vocês começarem a verificar os 3 evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, e até propriamente o evangelho que segundo escreveu o apóstolo João, vocês vão ver que os 3 evangelhos, eles registram essa mesma história. Quem tem uma Bíblia de estudo, a de Júnior, se não me engano, é a Shed, de estudo, você vê as referências aí, né, Júnior? E aos demais irmãos também que têm Bíblia de estudo, vão ver essas referências. Os 4 evangelhos registram essa mesma história. E acredito que os irmãos, ao lerem a palavra, os irmãos já identificaram ou perceberam que 3 vezes, no caso, 2 criadas, e depois um homem ou algumas pessoas foram até Pedro e disseram, você estava com ele, você é Galileu, você também anda com esse homem. Eles disseram até que a fala de Pedro denunciava, e depois eu quero até desmistificar algo que é muito comum no meio de alguns arraiais evangélicos. E quando chegar no momento exato da perícope, eu vou explicar isso. Irmãos, isso chama bastante atenção. O texto diz, Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Abram aí o evangelho que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 18, versículo 15 a 18. Evangelho que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 18, versículo 15 a 18. Eu vou ler para adiantar. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou e falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Versículo 17. Ela então perguntou a Pedro, você é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou.
Irmãos, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Marcos, essa mulher, Marcos capítulo 14, versículo 66 em diante, essa mulher era serva do sumo sacerdote. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi a questão de João estar também com Jesus, porque esse apóstolo, ou esse discípulo que o próprio apóstolo São João registra, que estava ali com Pedro, e era conhecido do sumo sacerdote, e por isso ele entrou, e depois ele veio chamar Pedro, e Pedro entrou. Esse discípulo era o apóstolo João. E uma coisa que me chamou bastante atenção, e acredito que se os irmãos pararem para analisar, vai chamar também bastante atenção dos irmãos, é porque essa mulher só falou com Pedro. Se estavam os dois, será que João, ele não andava com Jesus como Pedro andava? Ele não era tão frequente com Jesus como Pedro era frequente? Será que João não estava participando do ministério terreno de Jesus com tanta frequência como o apóstolo Pedro? De acordo com os textos sagrados, de acordo com os evangelhos, isso vai ficar bem claro que João participara na mesma intensidade que Pedro. E isso chama a atenção nossa, porque ela só falou com Pedro. Se fosse no contexto hoje, Odier, no contexto atual, nosso contexto, a gente dizia assim, Pedro não teve sorte não, porque João estava do lado dele e a mulher não falou nada para com João, só falou com Pedro, e na verdade João entrou e foi chamar. A mulher poderia conhecer só Pedro, né? Mas os dois andavam com Jesus frequentemente. Como eu já disse há instantes atrás, se fosse no contexto atual, alguém poderia dizer assim, não, essa mulher, aquele Pedro estava sem sorte. Não, isso não existe. Isso é um provérbio popular que se popularizou no nosso meio, mas isso não existe, essa história de sorte ou azar. Isso aí é um paganismo, isso é paganismo puro. Irmãos, abram aí Lucas, capítulo 22. Vamos verificar aqui algo. Né, Gilberto? Vamos verificar algo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Vamos verificar um texto aqui, para ver se dá luz para o texto que estou fazendo a exposição. Diz assim, Lucas 22, 31. Simão, Simão, Jesus falando, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Satanás pediu a todos para peneirar como trigo, mas Jesus fala, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, isso nos faz entender que Satanás, ele aproveitou-se do discurso de Pedro, após Jesus falar isso, e começou a tentar Pedro com uma frequência maior. Lembra que o texto que Jesus, ou as falas de Jesus que eu acabei de ler, Jesus diz, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu roguei por você. Irmãos, a gente bem sabe que Pedro era um homem muito ousado. Eu já falei aqui noutra ocasião que Pedro foi a única pessoa na Bíblia que a gente conhece
que andou sobre as águas. Pedro, ele tinha seus erros, como todo mundo tem, como todo apóstolo tem, mas era um homem ousado. Era pelo que os textos neotestamentários, os evangelhos nos ensinam, Pedro, ele era uma autoridade ali entre os apóstolos, era um dos líderes. E Jesus ali, quando perguntou lá em Cesareia de Filipe, o que é que as pessoas achavam dele? Ali um começou a dizer que alguns achavam que Jesus era o João Batista, outros achavam que era o Jeremias, outros achavam que era algum dos profetas que tinha ressuscitado. Aí Jesus falou, e vocês? Aí Pedro, respondendo ali, pelo Espírito de Deus, como o próprio Jesus revela, ele toma a frente e responde ali em nome do colégio apostólico, tu sois o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, em inúmeras ocasiões, ele demonstrou que era um homem ousado, um homem que Deus usava poderosamente. Tinha suas falhas, né? Seus altos e baixos, mas quem é que não tem? Quem é que não tem aqui? Paulo teve, Moisés teve. Irmãos, e ao que parece aqui, Satanás começou vou pegar Pedro, que Satanás gosta disso. Quando ele vê uma pessoa sendo usada por Deus, uma pessoa ousada, é que Pedro tem boa intenção. Como diz o pastor Orlando Leopoldino, Pedrão tinha boa intenção, chama de Pedrão ele. O Pedrão andava com a faca de lado, mas a intenção dele era proteger o mestre, mesmo que seja uma intenção errada, que Jesus não queria uma proteção desse nível. Irmãos, e é algo a se pensar, né? Por quê? Ela viu os dois ali, será que João não andava também com Jesus? E só falou com Pedro. E as demais pessoas também só falaram com Pedro. Irmãos, a gente não pode afirmar categoricamente que realmente foi isso, porque não está escrito, mas se foi, pelo texto que nos traz uma luz, o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 31, onde Satanás pede para peneirar os discípulos, e Jesus diz que vai rogar para que a fé de Pedro não desfaleça. Isso nos mostra, irmãos, que Satanás, ele só vai até onde Deus, ele permite, porque mesmo ele tentando você, qualquer um crente, qualquer uma pessoa, o Deus Todo-Poderoso, que é soberano, que é grande, e que comanda todas as coisas, e que Satanás não faz nada, a não ser que ele permita, ou ele pode até decretar se ele quiser. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Eu conheço alguns irmãos, que no início da minha fé, estiveram muito juntos de mim, e um dos tais, que caiu, ele dizia para mim direto, ele tinha um medo de Satanás tão grande no mundo. Eu, como era novo convertido, também ficava meio com medo. Eu, novo convertido. Irmãos, eu sou de um contexto que eu costumo dizer, eu não sei como eu não sou ateu ou macumbeiro. Eu não sei como eu não virei ateu ou macumbeiro, porque eu ia para culto em Bacamarte, e quando voltava, as pessoas que iam comigo começavam a olhar para o beco do cemitério, e começava a dizer que estava vindo caveira, e começava a pisar, e eu começava a me arrepiar, e começava a ficar com medo, e via demônio grande, pequeno, alto, baixo, demônio de asa, demônio de rabo, e eu ficava com medo, eu tinha medo disso. Aí depois Deus foi me dando coragem, e também Deus foi iluminando minha mente, e mostrando que aquilo era meninice. E um desses irmãos tinha muito medo de Satanás, e acabou colocando isso em mim também. Só que depois a Bíblia Sagrada foi nos ensinar, foi me ensinando, e Jesus foi iluminando a minha mente, que Satanás, ele não faz nada sem Deus permitir. Satanás, ele tem poder? Tem poder. Satanás, se ele quisesse, se Deus permitisse, ele poderia destruir a mim? Claro. Poderia destruir vocês? Claro. Poderia destruir toda a terra? Com certeza. Entretanto, a Bíblia vai nos ensinar que Satanás, ele não tem
poder para tirar uma pedrinha, um grão de areia do chão, sem o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o permitir. E ele fica, só quieto, porque Deus é soberano. É por isso que nós cantamos, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Isso não é só da boca para fora não, irmãos. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. Independente do que aconteceu aqui, Jesus, ele rogou para que a fé de Pedro não viesse desfalecer. E não desfaleceu. Não desfaleceu. Versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Versículo 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Irmãos, agora pela segunda vez, Pedro, ele nega Jesus. Exatamente como Jesus, ele disse a Pedro que ia acontecer. Exatamente como Jesus disse a Pedro. E pelo que nós entendemos das Escrituras, irmãos, e isso tem que ficar bem claro na nossa mente, em nosso coração, porque é o que a Bíblia nos ensina. Pedro, ele se equivocou ao ouvir as palavras de Jesus e dizer assim, após Jesus dizer a ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Ele se equivocou em dizer a Jesus: Mestre, ainda que eu tenha que morrer, eu não negarei o Senhor. Todos podem negar, menos eu. Ele se equivocou. Agora, Pedrão, irmãos, Pedro, ele tinha boa intenção. Ele tinha boa intenção, diferentemente de Judas, que não tinha. Judas, desde o começo, Judas era um homem ruim, ladrão, desonesto, materialista. Desde o começo, irmãos. E Pedro não. Mesmo com toda a falha humana, pecaminosidade humana, Pedro tinha boa intenção. O que faltava em Pedro, irmãos, era conhecer o grau de corrupção que é o coração humano. Não digo nem o coração dele, é o coração humano, é o coração de Pedro, é o coração de Romualdo, é o coração de cada um que está aqui, é o coração de toda a humanidade. E Jesus, ele permitiu tudo isso para que Pedro viesse aprender e viesse ver o grau de corrupção do coração humano. Irmãos, existe uma doutrina na Bíblia chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação. E também existe outra doutrina chamada amartiologia, que é a doutrina do pecado. E quando nós estudamos a doutrina do pecado, desde o Antigo Testamento, a gente vai aprender que o homem, ele é completamente corrupto. Deus, ele deixou isso bem claro em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 5, capítulo 6, Deus destruiu exatamente por essa causa aí. Nos Salmos, em todo o decurso da história do Antigo Testamento. Entretanto, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que, principalmente no Novo Testamento, essa doutrina ela veio se expandir. Ela veio ser explicada
é com os mínimos detalhes. Um exemplo, o apóstolo São Paulo, ele vai dizer no capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai dizer, capítulo 3 de Romanos, versículo 9 em diante, que todo o nosso ser, ele foi afetado pelo pecado. A nossa mente, o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir. Não é à toa que, mesmo os nossos pais nunca tendo nos ensinado a pecar, nós pecamos. E mesmo depois de nós crentes, mesmo após nós conhecermos o Evangelho de Jesus Cristo, servirmos a Ele, orarmos, procurarmos ler a palavra, procurarmos vivermos em conformidade com a palavra dEle, nós pecamos e erramos. Isso mostra o quanto o nosso coração é corrompido, o grau de corrupção que tem no nosso coração. E Pedro, pelo visto, ele não tinha ainda essa ideia completamente formada em seu coração. Irmãos, e Pedro, por não ter essa ideia completamente formada, ele confiou nele próprio aqui. Ele confiou em suas próprias forças. E o que aconteceu? Ele errou. E infelizmente, irmãos, isso tem acontecido com muitos crentes. Frequentemente eu converso, estou lendo em casa, eu não gosto muito. Quando eu estou lendo, se eu pudesse, eu lia num canto bem reservado, onde eu não escutasse barulho de nada, porque quando a gente escuta barulho, a nossa mente é tão falha que a nossa mente começa a pensar um monte de coisa. Mas de vez em quando, nos intervalos, de eu estudar as Escrituras, eu gosto de conversar um pouco. E frequentemente eu converso acerca, até com os irmãos, conversei já com o Josvaldo, com o Gilberto, converso muito em casa, com algumas pessoas que eu converso também, de outras denominações, o quanto o ser humano, ele ainda, mesmo uma grande parte dos que conhecem ou são crentes, não conhecem a Deus. Um exemplo, eu conheço inúmeras pessoas que elas se acham os bambambãs, elas se acham que são os tais. Eu conheço pregadores que vão pregar, que algumas vezes eles pregando, eu fico pensando assim, eu não estou acreditando que eles estão dizendo isso, não. Eu já escutei pregador, ele olhar para a igreja e dizer assim, irmãos, e olhar para um irmão e falar assim, se você obedecer a Deus como eu obedeço, aí Deus vai te honrar e te colocar no lugar de príncipe, como colocou a mim. Eu já escutei isso, irmãos, isso eu não li em livro não, e eu fiquei olhando assim, observando, digo, será que esse rapaz está falando isso mesmo? Será? E frequentemente, irmãos, tem pessoas aí que se acham que pode, que faz. Eu estou aqui porque são os meus méritos. Eu já escutei até um líder religioso, ele chegar para um colega meu, chegar para mim, e depois ele falar para mim, falar para um colega meu mesmo. Ele dizer assim, fulano de tal, está pensando que ele é o quê? Ele só sobe se eu quiser. Ele só sobe se eu quiser. Se eu não quiser, o pastor, se eu não quiser, eu mato ele. Matar não era tirar a vida dele fisicamente, não. Era matar ele na igreja. Ele disse, eu tenho uma arma de matar crente. Josimar deve saber quem é, que escutou muito isso. A arma de matar crente é deixar ele no banquinho lá, deixar ele lá. Para mim, eu fiz que nem existe, não falo com ele, não dou oportunidade, deixa ele lá morrer. Irmãos, arma de matar crente, e um homem desse é líder religioso, arma de matar crente. Isso é o tipo de cristianismo que a gente hoje estamos vivenciando. E algumas vezes, esse mesmo líder religioso, ele fica se intitulando que, eu posso, eu faço, eu tenho isso, tenho aquilo, eu faço, eu posso, eu fiz isso, quando eu fui já era, se eu tiver, acontece, se eu não tiver, não acontece. Irmãos, isso implica
em nós acreditarmos que essa pessoa, além de não conhecer as Escrituras, e o grau de corrupção do seu coração é tão grande, que ele está cego, morto espiritualmente, como a Bíblia nos ensina, quando estamos completamente envolvidos com o pecado. Que essa pessoa, irmãos, é incapaz de ver o quanto nós somos falhos. Quantos e quantos pregadores, acredito que os que são mais velhos na fé aqui já ouviram já, Josivaldo, acho que já viu, Júnior, Denerval, acho que a irmã Paula, os demais aqui, minha mãe já está cansada de ver isso, inclusive me levava para ver também quando era criança, pregadores de estar lá no banco, quietinho, o culto está maravilhoso, para eles não tem nada, agora quando eles pegam no microfone, agora Jesus chegou, e começa a dizer que e que não sei o quê, e que eu já fiz isso, e que eu já fiz aquilo, e que eu já fiz aquilo outro, e se você disser que já foi na lua, eu já fui no sol, e se você falar, eu pego a lua, acabou, ele falou, engulo o sol, porque ele sempre fez algo a mais, ele pode, ele é poderoso. Tem pregador, irmãos, que eu não vou falar o nome não, que é conhecido aqui de todos, que dizia que quando impunha a mão sobre alguém, era batizado com o Espírito Santo. Para começo de conversa, toda pessoa que se converteu a Cristo de verdade, no ato da conversão, essa pessoa é batizada no Espírito Santo, ou seja, ela é regenerada, ela é integrada no corpo de Cristo, como as Escrituras vai nos ensinar, não como a denominação pensa, é como as Escrituras nos ensinam. Não importa o pensamento de a denominação A, B ou C, importa o que as Escrituras nos diz, porque da mesma forma que aconteceu na reforma, sola scriptura, ou seja, somente as Escrituras, é somente as Escrituras e acabou, não tem pensamento de Romo, de A, de B, de C não, é somente as Escrituras. Se o que nós acreditarmos for de acordo com as Escrituras, aí tudo bem. Irmãos, uma coisa que nós temos que conhecer é o grau de corrupção dos nossos corações, ou do nosso coração. O nosso coração, irmão, é mau. Me diz uma coisa, vocês já leram já, se eu não me engano, é o capítulo... Eu vou verificar aqui. E é mistério, já caiu quase em cima. Capítulo 12 de Números. Eu vou ler aqui para os irmãos só acompanhar a leitura. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor está falando apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E diante disso aqui, sabe o que é que Moisés fez? Moisés foi rogar a Deus por essas pessoas. Ele foi rogar a Deus, as pessoas falando dele. E sabe o que é que o texto de Êxodo nos ensina? Que Moisés matou um cara. E a Bíblia diz aqui, é a Bíblia que nos fala, que não existe homem paciente. Se eu não me engano, a tradução que Júnior está usando, diz que é um mais manso do que Moisés, naquela época. E ele matou um cara. Irmãos, o apóstolo São Paulo, quem é que vocês já viram na Bíblia para ter uma vida mais piedosa do que Paulo? Jesus não conta, Jesus é Deus encarnado, não é reencarnado, não, é encarnado, que é diferente. Reencarnação é algo diabólico, isso não existe, é mentira. Agora, encarnação houve do Filho de Deus que encarnou-se e tornou-se homem. Então Jesus não conta que ele era 100% homem e 100% Deus. Pelo que a Bíblia nos ensina,
O homem que mais andou de conformidade à palavra de Deus na terra foi Paulo. Paulo tinha uma vida, irmãos, piedosa, devota a Deus. Paulo foi um homem que entregou-se completamente a Deus. Mas Paulo também teve seus altos e baixos. Em uma certa ocasião, o apóstolo São Paulo, na sua primeira viagem missionária que ele saiu, lá da igreja de Antioquia, Paulo, Pedro e João Marcos. Em um certo momento, Paulo, Barnabé e João Marcos. Em um certo momento, lá na Panfília, se eu não me engane, Panfília, é lá em 13 de Atos, João Marcos, que era um jovem ainda, esse mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, a Bíblia não vai falar o porquê, ele desiste, ele volta. E volta para onde ele tinha saído. Paulo vai, continua a viagem com Barnabé. Quando eles retornam, passam um tempo ali em Antioquia e decidem ir novamente numa segunda viagem missionária. Aí João Marcos era sobrinho de Barnabé. Aí Barnabé decidiu chamar João Marcos de novo. Aí Paulo falou, não. Ele nos abandonou lá na Panfília. Eu sei que, resumindo a história, eles brigaram. Tem tradução que diz que eles se apraguejaram um ao outro. Paulo, irmãos. Tal desavença. E a gente vai ver Paulo se reconciliando com João Marcos, ou seja, o Novo Testamento mostrando o contato de Paulo com João Marcos, muito tempo depois, numa epístola que Paulo escreve, para você ver o grau de corrupção do coração humano. O apóstolo São Paulo, ele chega a dizer o seguinte, que o homem no pecado, o homem antes de conhecer a Cristo, está morto. Mas mesmo ele conhecendo a Cristo, Paulo vai dizer que o bem que ele queria fazer, ele não faz, muitas vezes não faz, e o mal que ele não intentava fazer no seu coração, ele quando menos espera, ele faz. Isso mostrando, irmãos, o quanto o coração do homem, ele é mau, ele é pecaminoso, ele é inclinado, ele é voltado, ele é completamente, nos leva a pecarmos e a desobedecermos a Deus. E nós temos que andarmos vigilantes em relação a tudo isso. Porque, irmãos, se nós não andarmos, se nós se acharmos os bambambãs, os super-homens, apesar que ninguém quer ser super-homem mais não. Postaram um super-homem agora que ele se beija com um garoto, fala sério. E um jogador de futebol, ele foi expulso do time, ou dispensado do time lá em Minas Gerais, porque ele discordou disso, achou estranho. Irmãos, olha a sociedade que nós estamos inseridos, que nós estamos vivendo. Vai chegar o dia, irmãos, vai chegar o dia de sermos presos por conta dessa santa palavra. Mas se chegar esse dia, se nós chegarmos e tivermos esse privilégio de sermos presos pela palavra, nós temos que louvarmos ao nosso Deus, irmãos. Porque Jesus falou, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por amor à minha palavra. Irmãos, como eu estava dizendo, a gente não pode de maneira alguma, pensarmos que somos super crentes, não. A gente tem que procurar em todo e qualquer momento vivermos de conformidade à palavra de Deus. Orarmos, lermos a palavra, jejuarmos, aquele que pode jejuar, porque quem tem, dependendo da enfermidade ou da idade, tomem cuidado. A avó de Sara mesmo, ela tem 85 anos, né, Sara? E ela jejuma quase todos os dias. E eu falo para ela frequentemente que ela não pode fazer isso mais, que ela é doente e não tem uma só doença, ela tem pressão alta, ela tem um monte de coisas e ela jejuma, mas isso aí, infelizmente, foi ensinamentos errados que ela teve da primeira igreja que ela participou e converteu-se e viveu teve toda a sua caminhada como cristã nessa igreja. Irmãos, mas pode jejuar, porque isso é muito bom.
para que nós venhamos agradecermos a Deus por tudo, o que Ele tem feito por nós. E o jejum, ele faz bem à alma, ele faz bem. Quem já jejuou sabe, o jejum, ele faz muito bem, nos aproxima mais de Deus, porque o jejum é uma oração oculta que nós fazemos com Deus. Portanto, irmãos, a gente tem que se alimentar, e sabemos que temos uma natureza pecaminosa, e sabemos que temos uma natureza má, uma natureza completamente voltada ao pecado. O apóstolo São Pedro não era um homem ruim, não. Na verdade, era um homem cheio de boas intenções, um homem cheio do Espírito Santo. Mas, irmãos, infelizmente, nesse momento aqui, ele negou Jesus, e até chorando, até trazendo maldições sobre ele. E quantas vezes, irmãos, isso acontece conosco também. Quantas e quantas vezes nós erramos, nós pecamos, aquilo que nós já dissemos, ou dizíamos, ou falamos que jamais iríamos fazer, nunca, jamais, há a mínima possibilidade de fazermos, e quando menos esperamos, a gente acaba fazendo. Irmãos, temos que conhecer o que é a natureza humana. O próprio Deus, lá no Antigo Testamento, ele vai dizer que maldito o homem que confia no seu próprio braço. A ideia ali é o seguinte, que o homem não deve se confiar dele mesmo. Cada um que aqui está, irmãos, cada um, e cada pessoa que serve a Deus hoje, está servindo a Deus por conta da graça dele, por conta do amor dele. Vocês estão sentados aí no banco, ouvindo a palavra, entendendo a mesma, porque o Espírito Santo de Deus tem aberto a mente de vocês, tem me usado aqui, e tem fortalecido cada um, tanto eu como vocês, para que nós viéssemos escutar a palavra dele, e procurássemos viver a mesma, mesmo errando, mesmo pecando. Irmãos, e ninguém está aqui, ninguém serve a Deus, porque, eu sou bom, eu decidi, eu sou crente forte, eu posso, fulano não pode não, fulano é muito fraco. É claro que, em relação a servir a Jesus, a tomar a decisão, Jesus, o homem está completamente incapaz de tomar uma decisão em relação a servir a Deus, porque ele está morto, ele está morto. Entretanto, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que Deus, ele vai até a pessoa com a graça preveniente e capacita aquela pessoa a crer nele. Abre, na verdade, ou deixa liberto, faz com que aquela pessoa venha ter liberdade de escolha. Alguns chamam de arbítrio liberto. Eu gosto mais de chamar de liberdade de escolha. Alguns chamam de arbítrio liberto. Eu gosto mais de liberdade de escolha. Acho mais coerente teologicamente. Portanto, Deus, ele capacita o homem, cabe ao homem querer ele ou não. Agora, toda a salvação é dada por Deus. Todo o processo da salvação, a regeneração, como eu falei um pouco acerca da regeneração, quando estive pregando no culto ao ar livre, lá na casa do irmão João, e disse que é o Espírito Santo que adentra o coração do homem, e o mesmo Espírito Santo, ele após adentrar, ele mediante a palavra de Deus, que é incorruptível, ele faz com que agora nós venhamos ser lavados, nós venhamos ser regenerados, purificados, e guiados por essa mesma palavra. O Espírito Santo, ele gera dentro do coração de cada ser humano, o desejo dessa pessoa viver de conformidade aos ensinamentos de Jesus. É isso que ele faz. Irmãos, todo o processo da santificação, é o Espírito Santo que executa em nós. É o Espírito Santo. Eu acredito que os irmãos que aqui estão já ouviram muito algumas pessoas falarem assim, eu sou fogo, se eu chegar lá, se eu botar a mão, se eu fizer isso aqui, acontece, porque eu sou tal. E não é não, irmãos. É Jesus na nossa vida. É Jesus. Todos os atos de bondade que nós fizermos aqui na terra, é Jesus que agiu em nosso coração. Todos os atos que eu fiz de
bondade, louvável, de acordo com a palavra de Deus, e vocês também fizeram, todos eles, foi Jesus agindo em nossos corações. Porque se ele não agisse, só tem um troço ruim, se chama nós. A gente é ruim, irmãos. Irmãos, de vez em quando, eu fico em casa pensando assim, troço ruim, cabra ruim, faço igual o nordestino. É um cara que eu conheço. Cabra ruim. O peste não tem jeito não. Quando a pessoa pensa que o peste está querendo se ajeitar, o peste, peca. E eu pensava que esse peste não pecava dessa forma nunca mais. E ele peca. Ele disse, cara ruim. Diz quem é esse cara? Eu, irmãos. Esse cara sou eu. Agora, esse cara sou eu. Não é o cara como aquela música, não. Esse cara que acorda de madrugada. Esse cara que ora e que não sei o que. Não. Esse cara ruim sou eu. Irmãos, de vez em quando, irmãos, eu fico pensando, isso eu não estou dizendo aqui por hipocrisia, não. Deus é minha testemunha. Se eu estiver mentindo, Deus me mate. De vez em quando, diante da pecaminosidade, e Ele me mate agora, se estiver mentindo. Diante da pecaminosidade que eu tenho, irmãos, eu olho assim para mim, no meu pensamento eu penso, como é que Deus me escolheu para pregar a palavra, para servir a Ele. Me deu tanta responsabilidade. Porque, irmãos, a gente quer saber o quanto nós somos ruins, a gente tenta fazer o certo, aí a gente vai ver, que troço ruim sou eu, que cara ruim sou eu, já falei tanto de fulano, mas eu acho que fulano, se ele for a metade do que eu sou, ele é muito ruim, ele basta ser só a metade do que eu sou. E a gente vê muito isso, sabem que? Infelizmente, a gente vê muito isso das pessoas que não são crentes. Eu, quando eu não era crente, eu dizia frequentemente, eu sou um cara bom. Eu dizia, eu sou um cara legal, eu dizia, eu sou um cara bom. Só não pode mexer comigo. Aí minha mãe dizia assim, então não é bom. Então não é bom. Se você não pode mexer com você, você não é bom. Você é bombril. Só se for bombril. E eu conheço um bocado de colegas meus que não são crentes, que quando a gente começa a pregar o evangelho, fala assim, eu não preciso disso não, porque eu não ando errado, eu já matei gente, eu já roubei, você já me viu eu fazendo isso com alguém? Eu falei, não, isso aí eu nunca vi não, mas leia a Bíblia, você vai ver que isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Eles se acham bons, simplesmente pelo fato de nunca terem tentado realmente conhecer as Escrituras e andarem de conformidade à mesma. E infelizmente, mais ainda eu digo, infelizmente, mais ainda, ou infelizmente, isso acontece muito também no meio cristão de pessoas que ainda não conhecem as doutrinas fundamentais do cristianismo. As pessoas se acham que são importantes, que podem, confiam no seu próprio taco, como diz um ditado popular, confio nisso ou confio naquilo, e não é bem assim. Pedro, ele por confiar em si mesmo, e também, além de confiar em si mesmo, ele desacreditou no que Jesus tinha dito. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro errou aqui, gravemente, irmãos. Graças a Deus que temos um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus que rogou a Deus por Pedro, para que a fé de Pedro não viesse desfalecer. O versículo 72 diz, 73, pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Irmãos, eu quero explicar aqui esse versículo 72. O versículo 73, no caso. Durante muito tempo, e principalmente no primeiro ano que eu me converti, o pastor que estava como pastor lá da igreja, ele gostava muito de dizer o seguinte, ele pegava esse versículo aqui, ele não pegava nesse versículo, ele estava pregando lá,
E os irmãos já foram nessas igrejas pentecas, que não tem ensinamento, onde a pessoa lê o texto, um exemplo, no Evangelho de João, e dali ele começa a viajar. E ele faz igual Hernandes Dias Lopes, ele faz viagens internacionais, espaciais, e vão em toda a Bíblia Sagrada, não explicam nada, e daqui a pouco começa a contar história engraçada. Aí, no final das contas, fica aquela parte do humor. E em uma dessas vezes, essa pessoa, na verdade, pregando a palavra, ou despregando a palavra, ele dizia o seguinte, que Pedro, ele falou: irmãos, a gente tem que ter jeito de crente, a gente tem que se vestir como crente, porque, está vendo Pedro, quando ali ele negou Jesus, os discípulos, as pessoas que estavam com ele ali, ele dizia assim: eu não sirvo a ele, mas ele dizia, eu não sirvo a ele, mas as pessoas diziam, você serve a ele sim, porque você parece com ele, você é igual a ele, você se veste como ele, querendo falar de vestes, você se veste como ele, aí dizia: irmãos, portanto, a gente tem que se vestir como crente, para chegar lá em Campina Grande, lá em João Pessoa, seja lá onde for, alguém vê, nunca nos viu aquela pessoa e falar: aquele irmão é crente. Irmãos, em parte eu concordo com isso, em parte. A parte que eu concordo é o seguinte: o crente, uma pessoa, na verdade, uma pessoa que é decente, seja ela crente ou não, seja homem ou mulher, tem que se vestir decentemente. Quem conhece aqui mulheres ou homens que não são crentes, que se vestem decentemente? Eu conheço muito bem. Algumas mulheres e homens que são crentes, que não são crentes e se vestem decentemente. E conheço também, infelizmente, alguns crentes, homens e mulheres que não se vestem decentemente. E em parte eu concordo. Entretanto, tem a questão do seguinte: se ele quisesse falar de roupa, ele deveria usar outro texto, que esse texto aqui não está falando de roupa. A ideia aqui é o seguinte: Pedro, ele era galileu, e os galileus, irmãos, eles falavam, eles tinham um sotaque um tanto diferente, um pouco diferente do sotaque do pessoal lá da Judeia. O pessoal da Galileia tem um sotaque diferente, e conhecia isso facilmente, até porque os galileus eram trabalhadores braçais, pescadores, trabalhavam no campo, e tinham todo aquele jeitão, está entendendo? É por isso que muitas e muitas pessoas criticavam Jesus e não queriam reconhecer Jesus como Messias, porque diziam assim: como é que esse cara prega desse jeito sendo um galileu? Então a ideia é simplesmente essa. E essa versão aqui, Júnior, na tua tradução fala o quê? Quando fala tua fala te denuncia. Versículo 73. A parte final, que fala: tua fala te denuncia, do versículo 73. É isso mesmo? Então deixa bem claro o seu modo de falar, né? Então deixa bem claro aqui que era realmente o sotaque. Nas traduções bem mais antigas vai trazer uma linguagem mais fechada e não dá muito para entender, mas quem estudar um pouco as escrituras e se aprofundar na mesma, vai entender isso facilmente. Portanto, irmãos, isso aqui é para a gente ver o grau de entendimento teológico que as pessoas têm hoje, um grau muito ruim, irmãos, muito ruim. Pessoas que são pastores, que são pregadores, que eles não conhecem nem o básico do Evangelho, e a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é simples e objetiva, é simples, profunda, mas objetiva. Portanto, basta apenas nós estudarmos a mesma. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles,
o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Irmãos, Pedro agora começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Tem tradução que vai dizer que Pedro começou a praguejar Jesus, exatamente negando que não conhecia. Pedrão, ele tinha uma má intenção em relação a Jesus? Não, ele tinha uma boa intenção. A questão é que Pedro, ele faltava conhecer o grau de corrupção que tinha no seu coração. No início da minha fé, eu falava muito o seguinte: eu faço, é porque eu fiz lá, eu fiz aquilo lá. E algumas pessoas começaram a me orientar. Uma das pessoas que me orientou muito acerca disso foi Ronaldo, meu irmão. Romo, na Bíblia, a gente, quando está pregando, e de acordo com o que a Bíblia nos ensina, a gente não fala eu não, a gente fala sempre que Jesus fez, e Jesus nos ensinou, e Jesus abriu minha mente, e Jesus me guiou. Tu tira o eu. Aí eu comecei a prestar atenção e comecei a ler, e é verdade. Eita, vou falar isso mais não. Irmãos, isso é uma verdade. Tudo que nós fazemos aqui é pela graça de Deus. A gente tem que orar a Deus constantemente para que Deus, Ele venha conceder graça aos nossos corações e venha nos fazermos passarmos pelos dias maus, cheios do Espírito Santo e fé. E como diz um hino aí, dando glória a Deus e fazendo a vontade dEle. Porque ninguém nem pense, apesar que a oração do Pai Nosso nos ensina a pedirmos a Deus que nos livre do mal, Deus nos livre. Agora chega um momento que Deus permite certos maus acontecerem. E tem coisa que Deus até decreta. Ele decreta, exemplo disso aí, estamos estudando nas quarta-feiras aqui Abacuque, e vimos que Deus levantou os babilônios para castigar Israel. Foi Deus que levantou. E da mesma forma também isso acontece conosco. Portanto, a gente tem que ter sabedoria, pedimos sabedoria a Deus, vivemos de conformidade da palavra dEle, e acreditarmos que Ele é fiel o suficiente para nos conceder força, para nos guiar e nos fazermos passarmos por todas as dificuldades, confiando nele, acreditando nele, não confiando, eu estou aqui hoje, eu já prego, eu já estou como dirigente, eu posso não, irmãos, posso não, eu só respiro porque Deus, Ele me dá o ar, Ele me dá oxigênio. Eu acredito plenamente que tanto eu como vocês iremos chegar até o último dia da nossa vida, se assim confiarmos em Deus, servindo a Ele e passando por todas as dificuldades, caindo e Deus nos levantando, mas chegarmos ao céu, porque assim Jesus, Ele nos ensinou. Porque assim Jesus nos ensinou. Jesus falou que aqueles que o Pai o deu, de maneira nenhuma Ele os lançará fora. Aí, confiando em Cristo, acreditando nele, sabendo que Ele é poderoso, que Ele é soberano, e que estamos nas mãos dEle, aí temos a certeza que estamos aqui cultuando a Ele hoje. Se Ele permitir, iremos chegar em casa. Se Ele não permitir, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é maravilhoso. E se Ele permitir que a minha vida ou a vida de alguém seja ceifada antes de dormirmos, iremos nos encontrarmos com Ele, ainda esta noite, na glória, para cultuarmos a Ele, na beleza da sua santidade, agora com todos os espíritos aperfeiçoados nos céus. Essa é a nossa esperança, irmãos. É confiantes em Cristo, não é confiante em nós não, porque Pedro fez isso aqui, imagina nós, se Pedro fez isso aqui, imagina só Romualdo, eu acho que no lugar de Pedro aqui, se fosse eu, tinha feito coisas que até o diabo duvidava, eu acho que o diabo dizia assim, miserável, desgraçado, agora eu quero ver se Jesus vai perdoar ele, porque o peste é ruim.
Se Pedro fez isso, imagina só eu. Irmãos, que a gente nunca venha confiar em nós mesmos. Versículo 74. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, o galo cantou quantas vezes aqui? Lembram? Hã? Mas a Bíblia fala que cantou quantas vezes? 2. Irmão Leval lembrou primeiro, depois a gente lembrou. 2 vezes, de acordo com Marcos. O texto de Marcos diz que ele cantou 2 vezes. Aí Mateus e os demais evangelistas só registram que ele cantou 1 vez, mas Marcos registra que ele cantou 2 vezes. Irmãos, interessante, eu vou ler esse versículo de novo, vou ler um texto paralelo em Lucas. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Lucas capítulo 22, versículo 54. Para encerrarmos. Versículo 60. Versículo 59. Diz assim, Lucas 22, 59. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, de acordo com o texto paralelo, que segundo escreveu o apóstolo João, se os irmãos quiserem conferir, podem conferir depois em casa, lá no pátio do sumo sacerdote, eles se reuniram ali, quando João entrou, no pátio da casa do sumo sacerdote, quando João entrou e chamou Pedro, eles ficaram ali próximo de Jesus. Tudo aquilo ali que aconteceu foi próximo de Jesus. Eu vou ler para os irmãos. João, os irmãos verem. João 18. Versículo 15. 18, 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falando com a moça encarregada da porta, que fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecer. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Irmãos, eles estavam aqui, bem pertinho de Jesus. É por isso que o texto de Lucas diz que quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez e o galo cantou,
Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele, porque eles estavam ali perto de Jesus. E tudo isso que Pedro fez, estava perto de Jesus e vendo ele. E Jesus, irmãos, estava ali sendo interrogado, mas estava vendo tudo. Que ele é onisciente, né? E estava perto dele. Na última vez, Jesus olhou para ele. E Pedro começou ali a chorar amargamente, porque lembrou do que Jesus tinha dito. Irmãos, e sabe o que é que Jesus fez? Quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: quando viu os discípulos, quando viu a Maria Madalena e as demais Marias, diga a Pedro, que eu vou ao encontro deles, lá onde eu marquei. Primeiramente ele disse, diga a Pedro, por quê? Porque Jesus sabia que o coração de Pedro estava ferido. Pedro estava cheio de vergonha, de indignação com ele mesmo. Ele estava doidinho, Júnior, ali. Não é à toa que Jesus falou assim, roguei ao Pai, Pedro, para a tua fé não desfalecer. É nesses momentos, quem já pecou aqui, pecar a gente peca direto, infelizmente. Mas tem certos pecados que a gente peca, que a gente fica até com vergonha de pedir perdão a Deus. Com vergonha de pedir perdão a Deus. E se a gente não tiver cuidado, o diabo se aproveita disso. O diabo vai colocando no coração, tu não serve para Deus não, tu não vale nada não, tu não presta não, tu é ruim. Mas irmãos, a gente com certeza temos que nos indignarmos com o pecado. Agora temos que pedirmos perdão ao nosso Deus. Pedimos que Ele coloque arrependimento dentro de nossos corações. João, na sua primeira epístola, capítulo 2, ele falou, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, tenham um advogado nos céus, Jesus Cristo, que foi a propiciação pelos nossos pecados. Que Deus, na beleza da santidade do Filho dele, Jesus Cristo, aplique essas palavras aos nossos corações. E peço aos irmãos que fiquem de pé para orarmos ao nosso bem. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente.